Olá, bom? Seguindo com as nossas lives, falando aqui com dentistas, para quem está assistindo isso ao vivo e para quem vai assistir depois gravado. Estou fazendo uma série de lives para os dentistas que querem atingir o seu 25 em 1 na odontologia. Carlos, o que é isso 25 em 1? É 25 mil reais por cadeira odontológica no seu consultório. Isso, claro, todos os meses. Então, essa série de lives é para direcionar o dentista nesse sentido, para chegar nesse objetivo. E o assunto de hoje é os 3 prejuízos causados pelo retrabalho. É isso mesmo. Carla, o que é retrabalho? Bom, em primeiro lugar, eu sou cirurgiã dentista há 23, quase 24 anos, tenho uma rede de clínicas aqui na região de Campinas e hoje eu compartilho toda a minha experiência, meu conhecimento que me fez chegar já há muito tempo nos meus 25 mil reais por cadeira odontológica nas minhas clínicas. E isso nas redes sociais, YouTube, Face, Instagram. E aqui eu estou para falar sobre retrabalho, os 3 prejuízos que esse problema sério pode causar para você. Então, o que é retrabalho? É simplesmente você ter que refazer um procedimento no seu consultório. Ou seja, é uma restauração que cai de um paciente, precisa ser refeita. É uma prótese que descola, que desloca. Ou uma prótese que machuca o paciente, ele volta 1, 2, 3 vezes. Ou então, aquele paciente de endodontia que você terminou o tratamento e ele volta com dor, alguma coisa, algum problema aconteceu ali. Ou na ortodontia, que é muito comum, queda de bracket, por exemplo. Isso é retrabalho, é refazer o que já era para ter sido feito e finalizado, tá? E aqui eu vou falar dos 3 prejuízos que você tem, você cirurgião dentista, quando isso acontece. Como assim, Carla? Prejuízo? Sim, é claro. O dentista sabe que isso traz um prejuízo para ele e até que muitas vezes bagunça a sua agenda, São casos de encaixe. Então, existem 3, eu listei aqui 3 prejuízos importantes para você ter total atenção neles. Primeiro, o prejuízo de material. Você que vai refazer uma restauração, que vai recolar um bracket ou refazer uma moldagem, por exemplo, de prótese ou para algum aparelho ortopédico, tem esse prejuízo do material. É luva, é material de moldagem, é resina, é adesivo, é um microbrush, sugador, tantos materiais ali envolvidos em um atendimento, mesmo que seja um atendimento simples, mesmo que seja o ajuste de uma prótese. Você já usou alguns descartáveis ali que tem um custo. Então, esse é o prejuízo número 1. O segundo prejuízo, mais importante que o primeiro, é o seu tempo clínico. Então, quanto é que custa a sua hora clínica? E se você está usando esse tempo para atender aquele mesmo paciente, para refazer um trabalho, uma restauração, que quer que seja, você está perdendo aquele tempo com aquele paciente que não está te gerando um faturamento novo, ou seja, aquele procedimento que você está refazendo já foi pago, E pior ainda, você está deixando de atender um paciente novo ou um paciente de retorno que vai te gerar um acréscimo de faturamento. Então, é muito importante ter essa consciência quando o paciente liga no seu consultório e fala, olha, fala para sua secretária, minha prótese descolou. Ontem, eu estava almoçando, não estava comendo nada muito duro e tal, e a prótese descolou, soltou, tô com ela aqui na minha mão. Tá? Então, esse tempo que você vai levar para atender novamente aquela pessoa, você poderia estar atendendo outro paciente. Então, além de você estar gastando a sua hora clínica, que tem um custo e que você não está gerando faturamento nenhum naquela hora, que é muito importante gerar faturamento na hora clínica, você está deixando de atender um outro paciente. Então, esse é o segundo prejuízo. O
O terceiro prejuízo do retrabalho para o cirurgião dentista é simplesmente a insatisfação do paciente. Então imagina só, isso acontece, tá? Eu estou falando desse problema porque acontece, é um dos desafios que eu também tenho nas minhas clínicas. Eu sei que pode acontecer queda de bracte, acontece mesmo, né? Queda de tubo, é um fiozinho que fica ali machucando a boca do paciente, né? É uma queda de restauração, isso acontece, mas é preciso que aconteça cada vez menos. E é preciso que o dentista tenha consciência de que isso realmente traz um prejuízo e um prejuízo grande para o seu consultório. Principalmente quando isso acontece mais de uma vez com o mesmo paciente. Porque o terceiro prejuízo é justamente a insatisfação do paciente, né? É perder o paciente. O paciente é o nosso bem maior, né? Nós só existimos porque existem os pacientes que querem ser atendidos por nós. Então, quando ele confia em você, quando ele fecha um tratamento, é porque ele confiou em você. Porque tem dezenas, centenas, milhares de dentistas para ele escolher. Mas ele escolheu você. E aí fez aquela prótese, uma semana, um mês depois, aquela prótese descolou. Então, já cai um pouquinho a confiança. Ou você instala um aparelho fixo e no dia seguinte ou 2 dias depois solta um bracket. E aí a pessoa vai numa emergência, né? Ninguém tem tempo para ficar voltando e refazendo aquilo que era para ter sido bem realizado, tá? E eu tô falando aqui de um problema que acontece com todo mundo, tá? Eu acho que é importante a gente ter essa abertura aqui, porque como lidar com isso? Né? E esse é um dos pontos que, na minha percepção, impedem o dentista de ter um faturamento crescente. Quando ele não tem consciência do prejuízo que um retrabalho pode causar no seu consultório. Que vários retrabalhos, é claro, né? E aí, são esses 3. Então, a insatisfação do paciente, que é o terceiro prejuízo, é muito sério. Por quê? Custa a gente trazer o paciente para o consultório. Muitas vezes o dentista investe em marketing, investe em divulgação para trazer aquela pessoa, investe em parcerias e traz. E aí quando começam a acontecer esse tipo de problema, aí o paciente já vai perdendo a confiança em você e não vai voltar mais, né? Se isso não for muito bem resolvido, e o seu relacionamento com ele não for muito bom, você acaba perdendo o paciente. Aí fidelização não existe mais ali com ele, né? Indicação de amigos e parentes também não vai existir, porque ninguém vai indicar um profissional que realiza o tratamento e o tratamento não dura, né? Não tem durabilidade. Então é muito sério, porque a gente precisa se colocar sempre no lugar do paciente, né? Tem alguns momentos em que o paciente realmente faz algo, come algum alimento muito duro e descola um bracket, por exemplo. Sim, para descolar uma prótese até pode acontecer, né? Mas disso a gente não tem controle. E aí eu vou falar agora, depois de você saber dos 3 prejuízos que o retrabalho causa no seu consultório, como fazer para evitar que eles aconteçam. Então, existem 2 pontos importantes aqui para você minimizar esse prejuízo, para você reduzir a incidência desse tipo de problema no seu consultório. Isso se você tiver consultório próprio ou se você trabalhar na clínica de alguém. Funciona da mesma forma. Tá? O prejuízo também o prejuízo financeiro maior é da clínica. Mas o dentista que trabalha ali, ele está gerando um faturamento baixo se ele tiver que fazer retrabalhos muitas vezes, né, dentro daquele mês. Né? Funciona da mesma forma. E eu vou falar disso um pouquinho mais no final. Então vamos lá. A ideia né? O objetivo aqui é, Carla, como reduzir esse prejuízo? Então, são 2 pontos aqui, muito importantes.
Primeiro, é ter autorresponsabilidade. Como assim, Carla, autorresponsabilidade? É sempre que acontecer isso no seu consultório, sempre que você tiver que refazer algum procedimento, qualquer que seja ele, é avaliar por que isso aconteceu, mas avaliar é colocando o foco em você mesmo, tá? É a autorresponsabilidade. Então, o que estava na minha responsabilidade, o que é que estava ao meu alcance, que eu provavelmente, possivelmente não fiz, não realizei, e que aconteceu esse problema. Então, tá, eu, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Instalei uma prótese removível e paciente, né, fiz aquele ajuste, o paciente foi embora e voltou com dor. Ah, tá machucando, doutor. Ajustei mais um pouquinho, voltou mais uma vez, tá machucando, doutor. Né, isso é retrabalho. Será que se eu tivesse dado mais atenção nesse ajuste, tivesse gasto um pouquinho mais de tempo naquele primeiro ajuste, feito mais testes, será que não teria diminuído o retrabalho? Ou restauração que cai. Por que será que caiu? Né? Os materiais, as resinas são testadas, são resistentes. Né? Se eu estou usando o material apropriado, será que eu estou primeiro usando o material apropriado para aquele dente? Será que a indicação daquela restauração estava correta? Será que o uso desses materiais eu realizei da forma como manda o fabricante? Será que eu segui o protocolo exato de como fazer uma restauração? E aí ela caiu? Então eu preciso avaliar por que caiu. A primeira coisa que a gente pergunta para o paciente é: o que é que você estava comendo quando caiu essa restauração? O que é que você estava comendo? Ou seja, a gente sempre procura transferir a responsabilidade para o paciente, mas não avalia, não faz uma autoanálise, lembrando de como foi realizado aquele procedimento, para entender o que é que eu posso fazer para que isso aconteça menos vezes, tá? E eu não estou aqui dizendo que é a culpa do dentista. Não, eu estou dizendo que é o dentista que faz o procedimento. Então está na responsabilidade dele que esse procedimento tenha longevidade, né? Tenha sucesso. Sucesso para mim é longevidade. E aí, é claro que tem pacientes que também não cuidam, que tem uma restauração anterior e vai lá e morde algo mais duro e acaba quebrando. Mas, na minha experiência, essa é a minoria, bem minoria dos pacientes, né? Que são responsáveis pelo problema que vai te gerar um retrabalho. Tá? Então, o que eu vejo, e eu tô falando isso com vocês porque eu vejo isso nas minhas clínicas, né? É preciso usar os materiais da forma que devem ser usados. Por exemplo, na odontopediatria, restauração que cai. Será que aquela criança chorou? Não deixou? Ela se mexeu? Isso acontece. Eu sei que acontece, eu tô no dia a dia, né? Agora, é sempre importante parar e pensar. Tudo bem, acontece, mas isso está me trazendo prejuízo. Isso também para o dentista que trabalha em clínica, que não é o dono do consultório. Ele também é prejudicado com isso, né? E aí, o que é que eu posso fazer, né, para minimizar esse tipo de prejuízo, para diminuir a quantidade de retrabalhos? Então, o primeiro ponto para diminuir isso é autorresponsabilidade, ou seja, uma autoavaliação, né? Talvez uma mudança de atitude em relação àquele tipo de procedimento. O que é que eu posso fazer para melhorar a qualidade daquilo que eu tô realizando nos pacientes? Por quê? Porque aqueles 3 prejuízos do retrabalho que são causados para o dentista, né? O dentista tem esses 3 prejuízos cada vez que tem que refazer um procedimento, né? E aí, esse é o primeiro ponto, autorresponsabilidade.
E o segundo ponto é ter controles. Controle. Carla, o que é isso? É ter números. Então, comece agora, até o final desse mês, de janeiro inteirinho, fevereiro todo também, a controlar quantos retrabalhos você tem no seu consultório. Então, cada paciente que voltar para fazer de novo um procedimento, seja qual ele for, seja cortar um arco ortodôntico, né? Isso é um retrabalho. E numere isso, tenha números. No final do mês, veja lá, eu fiz 20 retrabalhos, fiz 30, fiz 5 e vai controlando isso, mês a mês, porque a meta sua tem que ser reduzir isso. Se você quiser chegar nos 25 em 1, esse é um dos pontos, né? E a maioria dos dentistas pensa que é só fazer marketing. O que eu preciso, Carla, é de paciente na minha cadeira. O que eu preciso, Carla, é de uma agenda cheia. Tá, ok, mas e o que é que você está fazendo com o paciente que já chegou lá? O que é que você está fazendo com aquele que já está lá dentro do seu consultório, que já sentou na sua cadeira, que já confiou em você, que já fechou o tratamento com você, que você está atendendo? Não acaba ali no momento em que o paciente fecha o tratamento. Não. Pensando em lucratividade, produtividade, faturamento, você precisa pensar em fazer aquele tratamento em menos sessões possível. Menos sessões possível. Ou seja, se você levar 3 sessões para terminar, finalizar um tratamento, e esse paciente voltar por qualquer razão mais 2 vezes, ou porque uma restauração ficou alta, ou porque deslocou uma prótese, ou porque caiu um bract, você já está matando a sua lucratividade. Ou a lucratividade da clínica onde você está trabalhando. Aí, além de você produzir pouco, né, você ainda está matando a lucratividade da clínica. Se é o seu consultório próprio, você está matando a sua lucratividade quanto mais o paciente retorna. Ah, Carla, mas é só um retorno rápido, é um ajuste rápido. Não, eu recolo esse bract em 10 minutos. Tudo bem, mas é prejuízo, tá? É preciso entender isso. Tem procedimentos que precisam ser refeitos que demoram 1 hora e outros que demoram 15 minutos, eu sei disso, né? Mas é sempre importante, fundamental, ter controle disso para entender se isso está aumentando, se isso está reduzindo. Se não estiver reduzindo, o que é que eu vou fazer? A autorresponsabilidade, tá? Isso eu falo com você, que é o dono da clínica, que é você que faz os atendimentos, e com você, que é o dono da clínica e que tem colegas trabalhando com você. A responsabilidade é sua. É totalmente sua. Porque se você tem esse tipo de problema na sua clínica, e não é você que está realizando esses tratamentos, é importantíssimo que você entenda por que é que isso está acontecendo. E resolva isso. Será que é uma técnica errada? O que está acontecendo? Conversar com o dentista, acompanhar o que ele está fazendo. Agora, se é você que realiza os tratamentos, é difícil a gente julgar a gente mesmo. Mas é importantíssimo. Quem tem isso é a mentalidade de quem cresce. Isso é a mentalidade de 25 em 1. Né? Isso é a mentalidade de quem chega no 1 milhão. E não a mentalidade de jogar sempre a responsabilidade em cima do paciente. Ah, ele que não cuidou. Ah, ele que isso, ele que aquilo. Né? E eu fiz o meu trabalho. Tem casos e casos, mas de acordo com a minha experiência, a grande maioria dos casos de insucesso, né, foram falhas do dentista. E tudo bem, quem é que não erra? Eu tô aqui falando disso porque já aconteceu muito comigo, né, e acontece com a minha equipe, mas é preciso ter autorresponsabilidade. Né? E todos lá dentro das minhas clínicas eles são orientados a isso. Ter autorresponsabilidade e a gente tem controle desses números. Né? Porque mensalmente o que é que eu posso fazer
mais do que eu já faço para reduzir esse prejuízo. Por quê? Porque eu reduzo o prejuízo, aumento o faturamento, porque eu não vou mais gastar a minha hora clínica refazendo o procedimento aqui. Eu vou atender outros pacientes. Então eu aumento o faturamento. E eu aumento a minha lucratividade. Aumento a lucratividade. Por quê? Porque eu não estou fazendo retrabalho mais aqui. Eu estou fazendo os tratamentos no menor número de sessões possível. Tá? Então, para fechar aqui, eu estou falando com quem tem o seu próprio consultório e para quem tem uma clínica ou quem trabalha com colegas ali e o colega atende o paciente dentro do seu consultório. Para qualquer uma dessas duas formas de trabalho, é importantíssimo entender que o retrabalho precisa sempre ser visto como um prejuízo e sempre ser perseguido para reduzir a quantidade deles, dos retrabalhos, certo? E aí, finalizando aqui, se você quer realmente chegar no 25 em 1 na sua profissão, tenha total atenção nisso. E eu quero aproveitar e fazer um convite para você que ainda não está no meu canal do Telegram, meu primeiro milhão na Odonto, né? Um canal gratuito onde eu compartilho diariamente conteúdos, insights através de áudio, vídeo, links de vídeos, enfim. A gente tem um contato diariamente ali através do meu canal. Vou deixar o link aqui para você que ainda não faz parte, é gratuito e tem bastante conteúdo lá dentro. Para realmente quem quer atingir os seus 25 em 1 na odontologia, que é R$25.000 por cadeira odontológica por mês, ou se você já atingiu essa marca, para quem quer chegar no seu primeiro milhão na odontologia, tá bom? Então, tenha um ótimo dia e até a próxima live.